estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre hormônios e ciclo menstrual. A produção, como que ocorre a produção dos hormônios sexuais? Ocorre lá no hipotálamo, produz o hormônio GnRH, que manda uma mensagem para a hipófise para produzir dois hormônios, o FSH e o LH. Eles vão atuar aqui, ó, no ovário, que é essa estrutura aqui. O FSH é folículo estimulante, ele estimula a formação do folículo. Olha como ele vai ficando grande, daí ele é liberado. Olha, é o FSH que faz isso. O LH faz com que esse folículo ele seja lançado para o endométrio. Se ocorrer uma gestação, esse embriãozinho vai se fixar nessa parede do útero. Se não ocorrer a fecundação, ocorre a descamação dessa parede, ocorrendo a menstruação. Como que se dá esses hormônios no nosso corpo? Existe o ciclo menstrual, ele é um ciclo de mais ou menos 28 dias, tem mulher que tem mais dias, tem mulher que tem menos dias, mas normalmente 28 dias. O que acontece? Nos primeiros 5 dias, mais ou menos, ocorre a menstruação, o período menstrual. Na metade desse ciclo, no 14º dia, ocorre a liberação do ovócito secundário para a tuba uterina, é o dia chamado de dia fértil, e aí no final, no dia 28, se encerra e logo começa todo esse ciclo novamente. O que acontece nesse processo? Ocorre um aumento da temperatura corporal, né, logo depois desse dia fértil, ele aumenta bem pouquinho, 0,2, 0,3 graus. O que acontece com os hormônios? Olha, o FSH, LH, estrógeno e progesterona. O FSH tem a função de fazer esse desenvolvimento desse folículo. Então, ele vai agir, olha como ele está pequenininho, ele vai crescendo, vai ficando prontinho para ser liberado. Nesse mesmo tempo, está sendo lançado também o estrógeno, que tem a função de, olha como que está a parede lá do útero, o endométrio. Ele vai aumentando essa parede do endométrio, enchendo de vasos sanguíneos, né? Para que possa abrigar um futuro embriãozinho. Quando a produção desse estrógeno está muito alta, ele manda uma mensagem lá na hipófise e fala, olha, para de produzir o FSH. E a produção desse FSH cai e ocorre um pico do LH, que é o hormônio luteinizante. O que ele faz? Ele rompe esse folículo, que é como se fosse uma bolsinha, e libera esse ovócito secundário lá para a tuba uterina. Ele é liberado e aí ele já diminui a quantidade do LH. O que começa a ser liberado? O estrógeno se mantém constante, né, no resto dessa fase, e começa a produção da progesterona, que vai manter essa parede do endométrio aqui prontinha para que ocorra se ocorrer uma fecundação, o bebezinho possa ficar ali, né? E quem que produz essa progesterona é esse folículo aqui, que produz a progesterona. Então, ele é dividido em 3 fases principais. A fase folicular, que é antes da liberação do ovócito secundário. Está escrito óvulo aqui, mas é ovócito secundário, né? O endométrio vai se tornando mais espesso. A fase ovulatória, que é a liberação, né, desse ovócito secundário, né? Que é quando aumenta a LH e ele libera o gameta feminino. E também a fase lútea, quando liberou o ovócito secundário lá para a tuba uterina, esse corpo lúteo começa a produzir a progesterona, que vai manter esse endométrio lá durante todo esse tempo, para que, se ocorrer uma gravidez, ele esteja lá. O período fértil, lembra do 14º dia? 3 dias antes, 3 dias depois, pode ocorrer uma gravidez se houver uma relação sexual sem uso do preservativo, né? Quais são as coisas que a mulher pode sentir? Alteração nessa temperatura basal, que eu já tinha falado. A textura do muco cervical pode surgir lá na calcinha, um muco, parece uma clara de ovo, né? Um gelzinho, não tem cheiro, não tem cor. É liberado, né? É um sinal, né, que você está nesse período fértil. Aumenta a libido e também pode surgir espinhas. Então, se quiser ter um filho, é nesse período que a mulher deve ter as relações sexuais, né, para conseguir ter filho. Se não quiser, nesse período que tem que se cuidar.
É importante que conheça o seu ciclo menstrual, para conhecer o seu corpo, né? Então, hoje em dia, existem alguns aplicativos que podem auxiliar nessa interpretação do ciclo menstrual. Nesse vídeo, nós falamos sobre hormônios e ciclo menstrual. Espero que vocês tenham gostado e até breve!